Fala jovem, mais um Enzimados Podcast começando. E pra você que ainda não é inscrito, já larga o dedo nesse botãozinho aqui, ó. Porque se você gosta de um papo solto sobre tudo, você tá no lugar certo. Antes de apresentar a nossa bancada e a nossa ilustre convidada, nossa ilustre professora, antes de mais nada, vamos uma salva de palma aos professores. Os professores. Salva de palma, professores. Desculpa, não tinha como apresentar nossos queridos patrocinadores de outro antes, mas agora vamos apresentar. Queríamos agradecer Mandrinks, nosso novo patrocinador Mandrinks, a adega do Mandrinks, ó. Salve Montanha. Molhando as nossas palavras. Queríamos agradecer mais uma vez a Audioworks e a Videoworks que nos proporcionam todo esse aparato tecnológico para trazer qualidade para vocês. Plim. Põe um plim aí, editor. Plim. Sem mais delongas, meu nome é Alan, sou especialista de porra nenhuma. Tenho na bancada hoje Hernando, Maíra Frogler e agora nossa ilustre convidada, professora Rosângela Nardo. Mais uma salva de palmas. Rosângela Nardo. A Rosângela, pra quem não sabe, obviamente vocês não sabem, mas agora vocês vão saber, ela é professora da ETEC. E hoje vai ser um papo muito interessante sobre isso. Por quê? Porque tem um lado do professor, tem um lado da ETEC e tem outra visão aí. Hoje, nesse podcast, temos muitas polêmicas, traições, indagações. Os bastidores estavam aparecendo no UFC, vocês não estão ligados como é que tava aqui. Mas sem mais delongas. Dona Rosângela, senhora Rosângela, professora Rosângela ou só Rosângela? Rosângela. Sora, como eu falo. Sora. Vou chamar de Pro Rosângela, pode ser? Pode ser? Pro Rosângela. Pro Rosângela, pode ser. Conta um pouquinho quem é você, de onde você é, a cidade de onde você está falando. Então vamos lá. Bom, como ele já disse, né? Eu sou a Rosângela Nardo, tenho já uns meio século de vida aí, tô aí partindo para meus 50 anos, né? Diferente aqui, só tem moçada aqui nesse podcast, jovem, bacana, né? Eu tô meio junto com você. Não, estamos há uma década atrás. Todo aí, mundo né? aqui é a molecada. Todo mundo é molecada. Verdade. O espírito, pelo menos, é. Aqui é o fundão. Fundão. Então, fundão. Sou mãe da Luísa, uma garotinha aí de 14 anos. Salve, Luísa. Sou esposa do Luiz, né? Salve, Luiz. Salve, Luiz, tá lá em casa escondidinho. Venho aí do mercado de trabalho, trabalhei na maioria das vezes, né, longo tempo na área comercial. E assim que eu tive minha filha, como eu estava aqui contando em bastidores, que nasceu prematurinha, aí eu falei, o que vou fazer? Não quero voltar para o mundo comercial, porque a gente fica esse tempo todo aí, né, galera? Trabalhando demais, né? Na área comercial, não tem sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E eu com uma bebezinha, eu falei, não quero mais. E resolvi ir para a área da educação, tá? E aqui estou, já completando 13 anos no Centro Paula Souza, que é minha casa hoje, já desde de 13 anos atrás aí. De professoragem, como dizem vocês aqui do podcast. Mas é isso, estamos aqui prontos para e assustada para as perguntas. Eu tenho É bom lembrar que a Ru, ela não é uma professora como qualquer outra. Ela foge muito do padrão. E eu acho que é isso que ela veio falar aqui. Ela veio falar como que é ser uma boa professora. Isso. Né? Porque é o que falta no nosso país, no nosso meio. Sim. A minha primeira pergunta na verdade, até uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Já vou começar assim. São duas perguntas. Ele não vai deixar ninguém falar, é isso. A primeira pergunta eu queria entender um pouco mais o que é a ETEC. Tá. Antes de ir para a segunda pergunta. Tá, legal. Acho que é legal, né? O que é a ETEC? Pelo que a gente estava conversando um pouquinho aqui, né? Existe ainda a questão da visão, que a gente vai bater um papo um pouco mais para frente. Mas a ETEC, ela faz parte de uma organização muito grande, que é o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, para quem não sabe, ele né, debaixo do centro, né, do guarda-chuva do Centro Paula Souza, nós temos as ETECs e as FATECs. Hoje, arredondando aqui, são mais de 280 ETECs e aí um pouco mais de 70 FATECs. A gente até estava dando uma cola, né? Dando uma coladinha aqui, pessoal. Desculpa, isso no Brasil inteiro ou só em São Paulo? Só em São Paulo. São Paulo, tá? São Paulo. São mais de 280 mil alunos, né? Entre escola técnica, né?
ensino médio. Então, a gente tem ensino médio normal, né? Que é aquele sem ser o técnico. O ensino médio junto com o ensino técnico. E também os ensinos técnicos, só o técnico. Só o Ou seja, faço 3 semestres ali e me formo técnico em alguma coisa. Tá tudo bem. E aí você tem também as FATECs, que você se forma em tecnólogo, né? Que dá até para prestar alguns concursos, que já é nível de graduação. Então, é uma instituição muito grande. Certo. Muito grande. Você é professora da ETEC, mas de qual matéria em si ou de qual área técnica? Tá, eu sou formada em administração, com pós em gestão bom, enfim, nós vamos nos encaixando aí nas Certo. pós. Bastante coisa. Aliás, gente, o professor, principalmente, todos os professores estudam muito, né? Vou falar dos professores de ETEC. Nós temos que estudar muito, constantemente, né? Só Certo. para vocês terem uma ideia como funciona, a cada 2 anos nós podemos subir um pouquinho na nossa carreira, né? Então, para você subir um pouquinho no seu plano de carreira, é sempre através de estudos. Então, a própria ETEC, o próprio Centro Paula Souza, ele oferece muitos cursos gratuitos, né? De graduação a mestrado, tanto dentro do país como fora do país. E também os próprios professores, eles sempre estão, que é o meu caso, né? A gente sempre está procurando cursos para se atualizar. Tá? Por quê? Porque como nós atuamos no ensino técnico, a gente fala de mercado de trabalho, o mercado não para. Então, eu não posso vir com uma formação de ADM de 20 anos atrás e querer dar uma aula hoje, por exemplo, para a galera de marketing. Não é? Mesmo o próprio ADM não é mais a mesma coisa. Eu não tenho mais gestão de produção hoje como eu tinha há 20 anos atrás. Ensino ultrapassado. Exatamente. Então, você é sempre obrigado ali realmente a ter essa formação Se atualizando extra. sempre, né? Isso mesmo. Ô, Rô, e quem que pode ser professor de ETEC? O que precisa para ser um professor de Então, a ETEC é uma autarquia, né? Então, a autarquia é uma pessoa jurídica. Lá vai. Não, hein, professora? Lá vai Tô a quieto parte. aqui na minha, hein? Tô Eu prestando atenção na Gente, aula, tá brincando? eu estou rindo, porque eu falei pra eles, não me perguntem o que é uma autarquia, porque eu não vou saber responder. Mas eu não te perguntei isso. Eu perguntei Eu tô assim, quieto o na que que é uma minha. pessoa, Tá, assim, mas se eu já me quero ser entreguei. professora na ETEC, Ela se o que que eu entregou, preciso? Mas eu já João. me Você se entreguei. entregou. Mas vamos lá, a ETEC é uma autarquia, né? Ou Certo. seja, é uma pessoa jurídica, né? Com direitos públicos. Então é assim, é como se o governo falasse assim, bom, eu não quero, eu quero ter a área da educação profissional em São Paulo, mas eu não quero cuidar diretamente para isso, tá? E aí eu tenho lá um projeto de lei e crio aquela autarquia. E aquela empresa, né, que foi responsável por cuidar da autarquia, ela vai, na verdade, ser responsável 100% pela educação técnica, né? No nosso caso, que é educação técnica. Então, para responder a sua pergunta, eu precisava falar da autarquia. Por quê? Para você poder ser professor da ETEC, você tem 2 maneiras. Você pode entrar lá de forma determinada, ou seja, aquele professor que pode trabalhar no máximo lá até 2 anos, porque eu sei quando eu entro e quando eu vou sair, eu tenho o meu contrato certinho. Certo. Ou você entra através de concurso, que foi o meu caso. Então, você presta um concurso, passa no concurso e você passa a ser indeterminado. Porém, esse indeterminado, ele é seletista. Então, nós obedecemos aqui, né, a CLT. Então, eu sou uma contratada por concurso, porém, eu sou CLT. Ah, então eu posso amanhã mandar a Rosângela embora? Não é igual na empresa privada. Para que você possa dispensar um professor ou qualquer outro funcionário da ETEC, você pode sim, você não tem a estabilidade que tem o estatutário. Porém, você precisa abrir um processo administrativo, né, para saber de fato o que aconteceu, ouvir ambas as partes, para aí sim decidir, apurar o processo inteiro, para aí sim saber se vai haver aquela dispensa ou não, entendeu? Entendi. Então, feito, né, Má, abre o concurso, eu sou formado em ADM, eu presto o concurso, né, então tem a parte escrita do concurso, tem a parte de você ir lá e apresentar uma aula, então você foi, apresentou a aula,
para uma banca, né? Outros candidatos vêm apresentar aula, aquele que se sair melhor é o cara que vai ficar com a vaga. Tá? Em cima disso, usando isso aí de base, na verdade tem uma pergunta que tem na pauta aqui, pra quem não sabe, eu não leio pauta. Sim, eu não leio a pauta. Nunca leio. Antes de mais nada, a gente vai começar a indicar podcasts de um grupo que nós fazemos partes. Hoje eu queria indicar 2 podcasts. O primeiro podcast é um podcast chamado Matriarcas Podcast. Podcast muito bom. Gustavo vai deixar no link aqui. Ele não vai errar dessa vez, a gente promete. Vai deixar no link bonitinho. E o segundo podcast que eu queria indicar é do Barões Podcast. Esse podcast, gente, é sensacional. Matriarcas Podcast e Barões Podcast. A gente vai deixar no link aqui bonitinho, tá? Matriarcas, eu sou fã, hein? A maioria é fãzaça do Matriarcas, inclusive. Ó, beijo pra vocês. Eu tenho uma pergunta. Vamos todo mundo seguindo. Vai pedir pros seus alunos seguir a gente? Vamos seguir. Ótimo. Acabou aqui, eu já vou lá. Ótimo. Ela diz os status aqui, são 1.000 e poucos alunos, então são 1.000 e poucos seguidores. 1.000 e poucos Se seguidores. não vier 1.000 no mínimo. No mínimo, professora. Eu tô feliz. Eu vou tacar fogo na lata de lixo. Brincadeira. Eu especificamente, sempre enxerguei a ETEC como se ela fosse uma escola um pouco mais elitizada, assim. Nos bastidores a gente estava conversando e você me abriu, disse que não e Sim. De fato não é. Por que muitos têm essa visão, como eu tenho, o Danilo tem essa visão? Por que muitos têm essa visão que a ETEC é uma escola um pouco mais elitizada? Tem diferença de fato, diferença social dentro de uma ETEC? Como que funciona isso? Como diria meu amigo André, varia de escola para escola, cada escola meio que toma, é um CNPJ, é uma diretriz que vem para todos. Como que funciona essa estrutura? Pessoal, é assim, ó, não tenho tanto que quando você me falou, né, em bastidores aqui, que você achava que na verdade, você tinha a visão que a ETEC, ela era mais elitizada. Isso foi totalmente contra a visão que eu tenho. A real é que eu não entendi também essa pergunta. Entendeu? Porque eu nunca vi desse jeito. Eu não enxergo dessa forma. Gerações diferentes, mas a minha gera, tipo, mano... Eu não enxergo dessa forma. Pra quem não sabe, o Hernando estudou na ETEC, a digníssima dele, Giovana, que vai participar do segundo bloco aqui, ela também estudou na ETEC. E apesar da gente... Mas eu consigo entender, isso. Aqui, eu consigo entender. Talvez, o que a gente pensa aqui? Quando lá atrás eu fiz o meu ensino médio, meu pai faleceu muito cedo, a minha mãe, diarista, ela não tinha muita noção de quais eram as possibilidades que eu tinha para estudar. Então, o que eu fiz? Eu terminei o meu fundamental, né? E fui para a escola mais próxima que tinha da minha casa para fazer o meu ensino médio normal. Tá. Se a minha mãe tivesse essa orientação, esse acesso, que havia um ensino de qualidade gratuito, eu teria ido. Mas a minha mãe não tinha essa noção. Então, talvez, né, o que eu... Até conversando com algumas pessoas, por exemplo, eu sou aquela professora que faço propaganda de verdade da ETEC em todos os lugares que eu vou. Então, eu tô conversando com alguém no supermercado. Você tem um filho? Há quantos anos ele tem? 14. Olha, ano que vem você coloca ele na ETEC. O que é ETEC? A ETEC é isso, isso e isso. Talvez falte realmente esse conhecimento das pessoas, né? Das pessoas mais simples. Mas não que a ETEC é elitizada. A ETEC é 100% gratuita. Entendeu? Existe uma taxa de vestibulinho de R$19. Tá. Que se você for até lá, tem um período, e falar que você não tem condições de pagar aquela taxa, até essa taxa você não precisa pagar. Isso é uma Entendeu? boa. Mas eu vou até um pouquinho antes disso aí. Eu entendi que é desinformação. Eu acredito que seja desinformação. Eu acredito que sim. Mas eu acredito que tem um contraponto muito forte, porque eu realmente acredito que onde há desinformação, por um outro lado, às vezes, e na maioria das vezes, existe um interesse de que não haja informação. Não sou só eu que penso assim, por exemplo, todo mundo, eu tenho 29 anos, o Hernando tem 23, por isso que ele falou que a gente é de geração diferente. Todo mundo, na realidade, do grupo que eu fazia parte, todo mundo, meus pais, inclusive, os pais dos meus amigos, eles têm essa impressão de que a ETEC era uma escola um pouco mais elitizada.
do seu ponto de vista, o porquê que é assim? Você acredita que a ETEC deveria ter uma difusão de informação um pouco mais simples? Ou para que esse acesso chegue a todo mundo? Ó, sabe o que eu tô pensando Porque eu aqui? literalmente fui aprender hoje que a ETEC não é uma escola elitizada. É. O meu irmão faz aula na ETEC, a gente tava conversando nos bastidores e tudo mais, e pelo fato do meu irmão fazer aula na ETEC, eu falei, caraca, minha mãe tá pagando mó grana. E provavelmente eu vou perguntar pra minha mãe, ela não tá pagando nada. Eu achava que ela tava pagando mó grana. Eu vou lá e falar, oxe, menino, tô pagando nada. Ensino de qualidade gratuito. Olha, você comentando aqui, eu fiquei pensando o seguinte. Depois de um determinado governo, nós tivemos um número muito crescente de ETECs. Até esse governo, nós tínhamos um número bem menor. E assim, existe uma prova para entrar na ETEC. Tá. Então, de fato, quando nós tínhamos menos ETECs, para você entrar na ETEC, o aluno que vinha da escola pública, ele tinha mais dificuldade de passar nessa prova. Eu ia falar Pode isso. ser daí que tenha surgido essa questão. Conforme o número de ETECs foi ampliando muito, e realmente hoje eu passei o número para vocês aqui, são mais de 200. Hoje eu tenho, por exemplo, uma demanda muito menor por vaga. Alguns cursos ainda a demanda é muito grande. Então, por exemplo, hoje o que está em alta? Hoje o que está em alta é TI, né? E área da saúde. E as ETECs que têm curso de TI e curso da área da saúde, realmente a demanda por vaga é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho 20 alunos brigando por uma vaga, né? E em outro curso você tem repente, um aluno brigando por 5. Pra gente abrir um curso, tem que ter pelo menos 2. Entendeu? 2 interesses. Exatamente. São 40 vagas, eu tenho que ter pelo menos 2 alunos brigando ali, tá? Agora, como, por exemplo, a administração é um curso que eu tenho em várias escolas, né? Aí a minha demanda é menor. Então, é mais fácil de você entrar. Quando eu falo nesses cursos específicos, e principalmente lá atrás, né? Quando um pouquinho menos de 10 anos, que seria o tempo que você estivesse fazendo ETEC aí, para você passar na prova, realmente você teria que ter vindo de uma escola melhor. Não necessariamente uma escola particular, mas de uma escola pública de qualidade, porque nós temos muitas ainda, né? Escolas públicas de qualidade. E ainda tem o aluno que, mesmo não vindo de uma escola pública que tenha muita qualidade, o aluno ele faz a diferença. Então, eu tenho um aluno hoje, no primeiro ano, que foi muito legal no primeiro dia de aula agora, esse ano. Ele falou, professora, o meu sonho era fazer ETEC. Eu estudei muito para entrar na ETEC. Aí eu falei, tá, mas como que você estudou? Ele falou, uma professora minha foi lá, falou que era pra gente terminar o nosso curso, né, o 9º ano, e ir pra ETEC. E ela falou que a gente não ia conseguir se a gente não fizesse o estudo extra. E ela disponibilizou o estudo extra, o tempo dela livre, para ensinar. E esse meu aluno foi um dos alunos que ficou no tempo livre para poder ensinar. E ele tá muito feliz lá, é muito fofo. Só que assim, eu tenho uma dúvida. Qual a importância da escola técnica hoje? Tipo assim, eu faço na área da saúde, eu saio de lá já podendo atuar ou não? Eu tenho que fazer a faculdade? Então, tipo, qual é a real importância do ensino técnico hoje? É assim, ó. Se você faz o ensino médio com habilitação técnica, você vai sair com o diploma de médio, mas você não vai sair como técnica de enfermagem. Você não vai poder atuar. Você pode trabalhar no hospital, mas não como técnica de enfermagem. Entendi. Agora, se você faz o curso técnico de enfermagem, você sai técnica em enfermagem. É diferente, porque tem o ensino médio que é para molecadinha. Certo. E tem o ensino técnico, que é o ensino 100% focado para aquela área, tá? Entendi. Respondendo a sua pergunta,
Eu adoro assistir live. Adoro. Principalmente live com gestores e tudo mais. E nesse momento que nós estamos passando aqui, vários gestores se disponibilizaram a falar para dar uma força tô nervosa, para o público. Eu te ajudo nessa, tamo junto. Eu sei que você vai incrementar essa resposta. Eu tenho uma outra pergunta em cima disso. Eu sei que você vai... Calma. Tá. Calma. Você não vai falar assim, Calma. Você não vai acabar com a minha... Não, calma, não deu ainda. Hoje não, né? A gente já faz um período muito grande que a gente tá vivendo uma situação sanitária no país. Sim. No mundo, na realidade. Sim. Como a ETEC, que é uma escola que eu acredito que tem um pouco mais de estrutura, se adequou a esse momento, qual que é a sua... Não quero agora sem demagogia, hein? Eu quero a leitura da Rosângela. Fogo no parquinho. Acabou de começar. O Brasil está preparado para aulas online. Qual que é o lado do professor? Eu queria mandar um beijo para minha amada Tamara, ela também é professora. Eu também tenho a minha opinião sobre isso. Inclusive, gente, ela nunca vem porque ela é professora. Exatamente. Só pra deixar claro. Eu já dei aula hoje, só pra deixar claro. Qual que é a leitura? Você ia falar isso aí, sobre o momento do país. Qual que é a leitura que você tem disso? O Brasil, ele tá preparado hoje, os professores, as escolas, seja a ETEC, seja outro tipo de escola, eles estão preparados de fato para esse momento? Como que você enxerga isso aí? Bom, são duas perguntas, isso. Tá? Então, nós vamos na primeira pergunta. Eu tenho hoje uma situação de mercado onde o mercado não tem tempo para esperar o cara fazer 5 anos de faculdade, mais 1 ano de pós-graduação, mais 2 anos de não sei o quê. E aí, de repente, ele entra no mercado sem conhecer nada. Beijo, Danilo. Beijo, Danilo. Tá? Eu preciso hoje... Gente, eu ouvi isso de vários empresários. Qual que é a importância da escola técnica hoje? O aluno, ele sai do ensino médio já tendo conhecimento, não conhecimento para atuar como um legislador, por exemplo, falando aqui de EDM, né, que é a área principal, a área que eu atuo. Mas quando ele vai para uma empresa, ele já tem noções de legislação, ele já tem noções de marketing, sabe? Ele já sabe o que é uma análise SWOT, por exemplo, falando no caso de marketing. Olha, nós vamos ter um processo de seleção. Ele já sabe todo o funcionamento de um processo de seleção. Ele já sabe criar um anúncio para poder chamar um candidato para vaga. Então, é diferente. Ele já tem a técnica. Ele diferente sai com a técnica. Exatamente. Ele sai pronto para se tornar um profissional. É mais ou menos isso. Muito mais fácil. Muito mais preparado do que se ele fizesse um ensino médio comum. Eu assisti uma live com o professor da ESPM, de marketing. Ele falou o seguinte: os filhinhos de papai fazem as melhores faculdades, inclusive a minha. Ele falou, vou perder meu emprego quando eu sair daqui. Falou, inclusive a minha. E eles passam 4 anos lá aprendendo 4 P's. Produto, preço, prazo, promoção. Vocês sabem muito bem aqui. Sim. Não é? Eu, na verdade, eu não sei. Eu Eu sei dessa sigla, mas... Aprendi isso na faculdade, né? E aí... Meu nome não sou especialista de nada. E aí ele falou o seguinte: quando eu preciso de alguém para minha agência, eu vou pegar esse cara que está fazendo algo. E lá na ETEC, lá no curso de marketing, onde eu também dou aula, o aluno, vocês sabem, eu estava até pedindo uma força aqui, o aluno, ele já começa a praticar isso. Então, eu não estou falando mais de 4 P's, eu estou falando de 8 P's, estou falando de C's, estou colocando em prática, entendeu? Sim. Então, é diferente do aluno que ele só tem, que é muito importante para vestibular. Eu falo para os alunos, foquem nisso daqui para vestibular. Matemática, português, química, geografia, física, né? Só que é muito importante para a vida profissional dele toda essa parte técnica, tá? Então, realmente, isso é muito importante. Em relação à sua segunda pergunta o Brasil está preparado para aulas online? Não. O Brasil não está preparado para aulas online. Antes de tudo isso acontecer, existe, né, até hoje, várias pesquisas mostrando números absurdos de pessoas que começam o curso online e desistem no caminho,
tá? E nós estamos sim perdendo alunos. Nós, ETEC, estamos sim perdendo alunos, tá certo? Por conta do online. Como que a ETEC se preparou? Primeiro que ninguém se preparou. Ninguém esperava uma pandemia. Situação dessa. Um disco voador. Um disco voador desse tamanho. Então, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo, né? Nós fomos aprendendo aos poucos. Então, eu sou coordenadora também de curso lá. Então, as informações chegavam muito rápidas. Olha, tal dia... Nós vamos fazer... Lá no comecinho, em março do ano passado, nós trabalhávamos praticamente por dia. Então, amanhã vai ser assim, semana que vem vai ser assim, dessa forma. E enquanto isso, o Centro Paula Souza, que é muito grande, já começou a correr, né, com a, parceria com a Microsoft Teams, ver se os professores tinham condições de dar gigantesco. Você imagina que, assim, em coisa de 2 meses, nós tínhamos mais de 200 mil alunos em aula online. No começo de tudo. De tudo. Gente, calma. Você vai não é fácil. Eu não tô aqui falando que é lindo e maravilhoso. A gente já manda. Olha, nós apanhamos para criar equipes. A própria Microsoft apanhou pra caramba para conseguir adequar pra gente, né? O sistema muitas vezes não segurava. Nós descobrimos que no Brasil não existe internet. Não existe. É uma oscilação absurda. Cai absurdo, né? Os professores não sabiam muito bem o que fazer. Achavam que tinha que ficar ali o tempo inteiro na reunião online, né? Só que em sala de aula você não fica o tempo inteiro passando conceito. Você entra, você bate um papo, você pergunta como foi. História fica. Não é? Aí, enfim. E aí sim você vai pra aula. E depois você tem o fechamento. Na aula online, todo mundo preocupado que tava na casa do aluno, que não podia respirar, sabe? E assim, e toca atividade. E os nossos alunos, eles têm 15, 16 componentes curriculares. Então você pensa uma criança de 15, 16, 17 anos, que acabou de sair do ensino fundamental, de repente se deparar com 16 componentes curriculares. Então eu falo assim, ETEC é pra gente grande. Eu falo isso pra minha filha, eu não sei se você tem o perfil de ETEC. Não, você não vai Vamos lá, calma. A gente precisa ir pro segundo bloco que o nosso produtor tá dando Você não vai deixar eu falar. Não vou, você vai falar no segundo bloco. Ele não vai deixar eu falar. Só pra deixar nesse primeiro bloco, a gente vai acabar com uma salva de palmas mais uma vez pros professores. Porque não é possível, cara. Sério. É só eu que tô vendo isso? Bom, vamos lá. A adega do Baiano não. A adega do Baiano nada. Acabou. Mandrinks. A adega do Baiano acabou. A gente esqueceu. Agora é Mandrinks. Audioworks, Videoworks, a gente já volta, viu? Vemos vocês juntos. Voltamos aqui para mais um bloco. E professora, antes de mais nada, queríamos agradecer nossos patrocinadores. Mandrinks. Você é louco, moleque. Olha o que é Mandrinks. Agora você deitou, olha lá. Você tá maluco, tá brincando. Deixa atrás do Buda aqui, respeita. Eu tô tomando água, tá? Só pra dizer, professora aqui tá tomando água. Exatamente, a prof tá tomando água. E falar nisso, uma salva de palmas pros professores. Salva de palmas pros professores. E ó, é o seguinte, você que tá nesse episódio aqui, vá lá nas redes sociais do Mandrinks, que a gente vai deixar aqui. Faça com que o Mandrinks patrocine a gente full, de verdade. Aqui, a gente precisa que você comente na foto que tá lá no perfil do Mandrinks. Pode comentar qualquer coisa, siga os caras que eles vão patrocinar a gente. Isso. A gente quer dar um prejuízo pra eles, essa é a realidade. Queríamos agradecer mais uma vez o Mandrinks, Audioworks e Videoworks que nos patrocinam. Salve, Audioworks. E a gente vai voltar com a pergunta que o Hernando queria fazer. Mas agora é o fogo no parquinho? Exatamente. Prof, esse é o nosso bloco Fogo no Parquinho. Tá na minha hora, deu a minha hora. Esse é o bloco. Já deu o sinal, tocou o sinal. Tranca a porta. E a gente voltou do recreio. Sabe aquela aula Intervalo. de educação? Isso, que vai pra educação física. A gente tá indo pra educação física agora. As 2 últimas aulas de sexta são aulas na quadra, professora. Tá. É isso aqui que é o bloco.
Tá. Aula vaga na Tapaquara. Vamos lá, o Hernandão vai fazer a pergunta dele. Ai, meu Deus. Não, então, eu tenho uma dúvida, assim, porque você falou, na ETEC, o adolescente aprende os 4Ps, a análise de SWOT, enfim. Só que você não acha que isso deveria ser ensinado na escola pública? Também? Porque assim, pra entrar numa ETEC, de 40 alunos, 10 alunos querem ir para uma escola técnica. Eu falo isso como adolescente que eu já fui. Eu era dos outros 30 que não queria ir. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, só que hoje eu sinto muita falta disso. Então, eu tive que aprender isso na faculdade. Tudo bem que, tipo assim, eu queria que não fosse uma escolha minha. Eu queria que fosse uma coisa de realmente aprendizado. Enquanto eu tava aprendendo adjetivo do futuro... Substantivo, adjetivo, foda-se. Não sei. Porque eu não sei até hoje. Porque eu não aprendi até hoje, entendeu? Só que ia ser muito mais da hora eu aprender isso hoje em dia. Porque, mano, vale pra minha vida. Ou, tipo, um pacote Office. Eu vou tentar arrumar um emprego hoje, tem que ter pacote Office completo. Eu não aprendi isso na escola. Sim. Que era uma coisa essencial. Então, tipo assim, isso deveria, na sua opinião, ser alguma coisa... pública, tipo, da escola pública mesmo, e não necessariamente de uma escola técnica? Bom, vamos lá, né? Eu acredito em muitas coisas que, infelizmente, vão ficar só que não acontece, só né? no acredito. Eu acredito que empreendedorismo seria interessante a gente ter dentro da grade, né? E educação financeira, acho que seria também muito importante a gente ter dentro da grade, né? Já desde pequenininho ali, desde o Fundi 1, os alunos já terem essa questão da educação financeira. E quando começarem lá a partir para o Fundi 2, ou até mesmo ensino médio não sendo ETEC, ter realmente essas aulas, esses conhecimentos relacionados ao empreendedorismo. E por que eu falo isso? Porque é tendência, todo mundo sabe, E né? educação sexual? É super importante educação sexual. Que também não tem na grade do ensino público, não tem, né? É muito importante. Eu cheguei a ter, tá? Mas, tipo assim, foi uma aula, no caso, que, tipo assim, como põe a camisinha e esquece. Acabou, segue a vida. Vamos falar sobre a fotossíntese agora. A minha filha teve com 10 anos de idade, ela aprendeu até, na minha opinião, além do que devia com 10 anos de idade. Escola pública em ou escola particular? Particular. Mas ela teve, entendeu? Okay. E assim, a escola já assim, resolveu as minhas questões em casa de explicar isso, tá? Escola é um pai e uma mãe hoje em dia, né? Exatamente, né? A escola, ela não tem a função de ser o pai e a mãe, né? Mas porém, muitas vezes, por conta do pai trabalhar demais, a mãe trabalhar demais, o filho realmente acaba tendo esse aprendizado, esse apoio lá na escola. Mas a sua pergunta é sim. Eu acho que é extremamente importante, sim, que todos os alunos tenham acesso aí a essas matérias relacionadas a empreendedorismo, porque aquele famoso emprego de segunda a sexta, das 8 às 6, esses, né, nós sabemos que estão para findar. Cada vez menos, né? A maioria das vezes a gente trabalha como PJ, né? Então, declarar imposto de renda. Mano, eu acabei a escola, eu não sei declarar imposto de renda. É uma coisa simples, eu tenho que pagar alguém hoje pra fazer, eu também não sei fazer só. Sabe, e isso é ridículo, isso é uma coisa que a gente deveria aprender na escola. Vai lá nos nossos cursos de contabilidade que os alunos fazem pra vocês. Né? Verdade, mas a gente eles não fazem, gratuito. Pô, só mais um exemplo, eu sou cristão, a gente não deveria ter escola sobre cristianismo na escola. Aula sobre educação religiosa muito falha, né? Tipo, substitui isso por alguma coisa que agregue a minha vida, tipo, profissionalmente e na minha vida comum, como declarar imposto. Não tem, assim, vou te fazer uma pergunta, não sei se eu tem já mais. fiz aqui dificilmente para outra pessoa, assim, qual matéria que você incluiria dentro da grade de ensino, de ensino público, ensino privado, logo no início mesmo da educação, né, da idade dos nossos filhos lá, que tem, eu tenho um filho de 9 e uma filha de 12.
Qual matéria você incluiria e qual você retiraria porque você acha que não é necessário? Igual ele está falando, aula religiosa, essas aulas de educação moral e cívica, que eu acho que tem também inglês até o 3º ano. Domesticar um pouco a ideia das pessoas. Qual que você tiraria? É que assim, gente, eu não... Assim, essas matérias, elas, até onde eu sei, não constam mais na grade, né? Houve aí uma alteração da grade então eu não inglês, sei, não? né? Na sua Não, assim, meus filhos na têm sua metodologia tem, Ainda naquela tem. metodologia tem. É que na metodologia que a Lusa educação, não... É que assim, educação moral e cívica era na minha época, que eu sou bem velha. Entra Hoje tem um agora? outro nome, Tem que eu 30 não anos, lembro, né? mas não tô lembrando qual que é o nome. Mas Entendi. é uma aula de educação moral. Sim. Ética o nome e é cidadania. Só que eu moral, acho, inclusive. eu acho que educação moral é algo relativo às suas crenças, ao seu jeito de viver, à sua filosofia Exato. de vida. Que cada entendeu? um tem o que seu. não dá pra eu te ensinar na escola. Você que tem que criar a Eu sua de acho que acordo você com as suas cria as suas experiências. crenças, exato. Então eu particularmente tiraria essa grade, entendeu? Entendi. Bom, o que eu acho que não deve faltar, pode ser 2? Pode ser, pode ser. Pode. É educação financeira e projeto de vida. Que eu acho que são dois componentes muito importantes. Entendeu? A educação financeira, para você realmente ensinar a criança a lidar com o dinheiro, né? E não fazer como eu, por exemplo, lá atrás, né? Que tudo que ganhava, rasgava, comprava com um monte de bobeira e pé de meia nenhum, né? E a questão de um projeto de vida, que é é algo que eu trabalho com os meus alunos, que é o que eu pretendo para mim, né? Daqui 5, daqui 10 anos. É me ver mesmo, colocar no papel o que eu quero, né? E a partir daquilo do que eu quero, eu começar a construir, mesmo que eu mude, mas eu começar a construir, né? Colocar ali bloquinho por bloquinho a minha meta, o meu futuro. E eu falo para os meus alunos o seguinte: ter disciplina é até mais importante do que ter foco. A pessoa fala, eu tenho foco. Legal, quero passar no concurso da Polícia Federal. Eu tenho foco, mas você tem disciplina para estar lá, para estudar, para deixar de sair, para não beber? Você tem disciplina para passar, para fazer isso? Tenho. Se você não tem, esquece. Você não vai passar. Não vai passar. Então, aqui eu deixaria, né, uma matéria que eu acho que é muito importante, são essas. Uma outra que... eu só sei falar o que eu deixaria, gente. Libras. Libras. Nós temos um projeto para colocar Libras. Eu tô com um grupo que tá com um projeto muito bacana para realmente inserir Libras, né? Porque a pessoa que ela é surda, cara, muda, ela não tem como se comunicar. É como você ir fazendo uma viagem internacional sem falar a língua do país, né? Igual eu, vou pro Japão. Não entendo inglês, não entendo japonês. E aí? Não me comunico. É a mesma coisa. Então, eu acredito muito realmente em Libras desde o comecinho. Existem projetos pilotos, né? E as crianças saem de lá conseguindo se comunicar com as outras pessoas. Então, eu acho que são matérias surreais, assim. Agora, aqui eu tiraria... Opa! Gente, Bem-vindo ao Enzimados. eu não sei, não consigo pensar assim. Bom, eu tiraria essas matérias de educação moral. Eu incluiria coisas mais relacionadas à psicologia, que eu acho que é bem importante, a desenvolvimento humano. Essa coisa que você falou em relação à educação financeira, eu acho super importante. Só que o pessoal não quer que a gente fique muito espertinho em relação à educação financeira. Nós temos um componente chamado ética e cidadania. É melhor que a gente fique mais ignorantinho. Eu já trabalhei com ética e cidadania. Eu já trabalhei esse componente. Dentro de ética e cidadania, é muito engraçado porque a gente sempre discute, né? Então, o que é ética? Né? Então, o que é ética? Às vezes eu colocava para os alunos assim, depende, né? Não, depende não, professor. Ética. Eu falava, mas depende da sua cultura, né, de onde você vem, dos seus pensamentos. Então, que de repente o que é ético para mim não é para você, né? Então é muito meio relativo também, né? Isso, né? Professora. Mãozinha levantada. Professora. Pode falar. Na realidade, essa pergunta era da Maíra sobre aquele tema que a gente estava comentando
das aulas online, sobre... nós temos aí um fogo no parquinho de verdade, né? Eu tô esperando ainda. Vai chegar a bomba. Você quer fazer, Maíra? Eu posso? Não, pode ir, manda bala. Ok que não existe um preparo, né? Não houve uma contenção desse momento que a gente está vivendo, sobre as aulas online e tudo mais. Sim, nós estávamos esperando, boom. Ninguém estava esperando isso aí. Tá. Mas a gente já tem aula EAD há um tempo. Sim. E independente se estávamos esperando isso ou não, qual que é o preparo do professor? Qual que é a sua visão, tá? Não vou nem perguntar qual que é o preparo, mas qual que é a sua visão em relação a isso? Porque qual que é a minha? Independente se a gente estava esperando isso ou não, deveria existir, no mínimo, um preparo, uma contenção, um muro ali, né? Um resguardo para esse tipo de situação. EAD e tudo mais. Como que você interpreta isso? Como que você costuraria isso? Até porque a gente está no século XXI. Exatamente. Nós estamos aí no século XXI, porém, como, né, já dito aqui, a gente tem muitos cursos EAD, né? Com um número muito grande de alunos que ingressam, mas que não finalizam esses cursos, né? Certo. Por que não finalizam? Porque justamente falta disciplina. Né? Muitos não têm a disciplina. Se tem a aula presencial, ele vai lá, sabe que vai ficar com falta, não sei o quê. Se simplesmente ele tem que chegar em casa, abrir o computador e estudar no momento em que ele precisa, né? Ele tende a não fazer. Eu tô muito cansado hoje, eu vou ver novela, eu vou assistir série. E ele tende a não fazer. A sua pergunta ela é muito fogo no parquinho, né? Mas vamos lá. Sempre. Falando de onde eu trabalho, nós temos duas situações. Nós temos, sim, os cursos EAD. Já existiu o curso EAD, com professores preparados para EAD. E nós temos o curso de aula presencial com professores preparados para a aula presencial, que é totalmente diferente, tá? De repente, eu pego o professor que está totalmente preparado para a aula presencial e coloco uma tela de computador. Eu estou acostumada a lidar com 40 alunos e eu coloco na frente dele uma tela de computador onde nenhum aluno abre a câmera. Onde você tem todo o conteúdo para passar e você passa olhando para a câmera que você não está habituado, com só fotinho de personagens que você nunca viu na vida, e ali você tem que dar sua aula. Muitos colegas, no começo, não sabiam sequer entrar no sistema. Calma, fogo no parquinho, mas eu vou continuar. Pode esperar. Não. Nós temos que lembrar que dentro da organização, nós temos N gerações. Então, eu tenho a geração de 60 anos, que né? Eu tenho a geração lá mais novinha. Então, é o que eu disse para vocês aqui no começo. Onde eu trabalho, e eu vou defender sim, nós sempre temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. A questão a coisa veio de uma maneira tão rápida e foi jogada na nossa cara de uma maneira tão abrupta que nós realmente não estávamos preparados. Eu sou extremamente tranquila para abrir uma câmera, para fazer uma live, para bater um papo e tudo mais. Só que eu tenho necessidade de estar com o aluno. Quando eu me vi na frente da tela, isso aconteceu várias vezes, na frente da tela para dar aula, e eu olhava e eu só via aquela tela. Gente, tem um dia da semana que eu dou 8 aulas seguidas. 8 aulas seguidas, olhando para uma tela. E assim, às vezes interagem por chat. Quando um aluno abre a câmera, eu choro, de verdade. E quando eles querem me fazer chorar, eles combinam e abrem. Vamos fazer a pra eu chorar hoje? Aí abre. Aí eu, meu Deus, você abriu a câmera! Porque eu sinto muito essa falta. E o professor que está em sala de aula, ele sente essa falta de estar dentro de sala de aula. Você precisa dessa Nós precisamos dessa relação. Eu creio que nós precisamos dessa relação. O aluno sinta também essa necessidade. O aluno está sentindo, né, demais essa falta, entendeu? Pode ser. Tô com medo da sua cara, Alan. Essa pergunta que você fez... a Rô, ela dá aula para ensino técnico e ela dá aula para adultos, porque assim, são adolescentes, mas já são adultos, né?
a pergunta que eu queria fazer aquela hora era em relação à educação infantil mesmo. Sim. Né? Porque, assim, o que eu noto, o que eu tô passando com os meus filhos nessa nova fase... Horrível. É o seguinte, que os professores, eles tendem a querer dar aula online da mesma forma que eles dão a aula presencial. E desse jeito não vai funcionar para as crianças, entendeu? Sim. Só que, assim, a aula online, ela te traz um absurdo de outras coisas que você pode fazer, né? Você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, você pode ilustrar de várias maneiras. Sim, você pode usar ali canetinha de cores diferentes, você pode apresentar a tela, você pode utilizar objetos da casa da pessoa, o animalzinho de estimação da pessoa para utilizar, para dar aula, entendeu? Então, assim, pode existir uma criatividade maior do que está existindo para prender o aluno dentro da aula online. O que eu percebo, Má, é que o que houve é uma separação incrível das pessoas criativas das não criativas. Eu percebi que alguns professores utilizaram de criatividades, são até casos, né, ficaram famosos e tudo mais, usaram de criatividades absurdas para poder atrair esse público menorzinho. Né? No meu caso, o que eu percebo que eu consigo segurar meu aluno é realmente abrir a minha câmera e conversar, e brincar, e projeto. E aí, aquele projeto, como é que tá? Como é que fez? Ligaram pra lá, levantaram, pra deixa motivar, eu ver. Né? E hoje, inclusive hoje, eu tive uma reunião com eles, porque, como eu disse, eu sou coordenadora também. E foi muito legal, porque eu tive o feedback deles falando, professor, uma das melhores aulas, eu não tô aqui pra jogar frufru pra cima de mim, mas foi um feedback que eu recebi. Uma das melhores aulas, de fato, é a sua aula. A gente fica esperando chegar o dia pra ter a sua aula. Porque não é só conceito. É conceito, é saber como é que está, porque até em bastidores aqui, o Alan falou assim, como é que vocês fazem quando o aluno chega quebrando carteira, não sei o quê? Não tem aluno, não é o perfil do nosso aluno, quebrar carteira. E quando ele chega irritado, rebelde, porque a gente tem aluno rebelde, aluno que briga, né, que fala alto, às vezes que até se soca, é difícil acontecer, mas acontece. O que a gente percebe é que a questão não está dentro da escola. Ele está trazendo essa questão de casa. E aí nós temos um trabalho dentro das escolas também, né? Que tem o coordenador educacional. Então, se o aluno faltou, né? Não entregou a atividade, aí a gente faz a chamada lá. Então, ela faz esse acompanhamento. O aluno começou a faltar, contato com os pais. Não tá vindo em aula, o que tá acontecendo e tudo mais. E aí tenta levantar qual é o motivo, qual é o X da questão. Aluno que não está comendo, né? A gente diz, fulano, o que tá acontecendo? Você tá emagrecendo demais, você não tá comendo? E aí nós vamos saber o que tá acontecendo. Aí você descobre que o aluno está doente, está se mutilando. Entendeu? E já nesse aspecto, a aula online acaba sendo ruim, porque você não consegue ver nada disso. Exatamente. Né? O que eu faço hoje, mas é uma coisa Rosângela Nardo. Cada professor, não estou falando que é melhor ou pior, cada professor tem seu jeito. Entendeu? O que eu faço mesmo online, eu tento ser próxima. Se eu percebo que é um aluno que é participativo e ele sumiu, eu vou no chat, eu vou no WhatsApp. Eles têm liberdade para me ligar a hora que quiser. Se vocês pegarem meu telefone, tem várias mensagens de aluno aqui pra gente poder bater esse papo, entendeu? A leitura que eu faço disso, na verdade, são vários pontos que eu queria colocar, assim, ó. Ok, eu entendo que você é um professor. Pode colocar positivo e negativo, Alan. Vamos lá. Mas eu Tamo entendo aqui pro que fogo. existiu uma romantização na sua resposta, porque eu acredito que preparo para dar aula é uma coisa. E a preparo para lidar com o aluno. Exatamente, o preparo para lidar com o aluno é outra. Ok, eu entendo que ninguém Você tá falando do lado pedagógico. Isso, do lado pedagógico online da coisa. Sim. Eu entendo que ninguém estava preparado para receber essa situação sanitária. Ninguém no mundo estava preparado. O meu ponto é o que eu vejo, tá? Porque, como eu disse, minha amada Tamara, beijo Tamara, outro, amo você. A linguagem que eu vejo
falta um pouco de fato, preparo, mas não preparo do cara entender o que é um servidor, entender o que é um site, entender... A parte pedagógica. Está faltando um preparo de língua. Gente, eu estou do lado dos professores, inclusive, ó, salva de palmas para os professores. Eu estou do lado dos professores, mas eu acredito que também do lado de vocês falta um pouco de linguagem, porque, desculpa, não entra na minha cabeça você ter preparo para encarar uma sala com 40 alunos, com uma formação pedagógica, com conceito pedagógico, para entrar na sala ali e falar, ó, é isso aqui, me dá o seu celular que você está conversando, para de escutar música. E não entra na minha cabeça um professor não ter um preparo, no mínimo, um preparo pedagógico para falar com uma câmera. Ok, eu entendo que o aluno não abra a câmera e tudo mais, mas eu acredito que existe uma romantização na sua resposta, como eu disse, esse é o segundo bloco do parquinho. Existe uma romantização na sua resposta e você fugiu um pouquinho do que foi perguntado. O meu ponto eu entendi que você manda WhatsApp, se eu fosse seu aluno eu ligaria e tudo mais, mas de fato, qual é a sua leitura geral do que deveria ter acontecido nessa situação sanitária? O professor, ele de fato tem o preparo pedagógico, do ponto de vista pedagógico, para ministrar aulas online? Eu não estou falando mais de estrutura, eu falo do corpo professor, instituição. Não. Era isso aí. Mas foi o que nós falamos desde o início. Nós não estávamos preparados. Mas do ponto de vista pedagógico... Nem pedagógico, nem tecnológico. Estrutural. Exatamente. Agora eu escutei o seu não. Não, mas desculpa, eu realmente não me fiz entender. Porque eu não fui preparada para dar a aula online. Tanto que quando que a gente estava falando nos Exatamente. bastidores. Tanto que quando eu comecei aqui a dar a minha resposta, eu falei para vocês, existe o professor de aula EAD, que esse cara, ele realmente está preparado para dar a aula EAD. E existe o professor que se preparou para dar aula presencial. Aí você fala, porra, mas você tá no século XXI e, desculpa, você falou uma outra coisa lá, que eu não lembro. E você só tá preparado para dar aula presencial? O direcionamento de cima não teve... vocês não tiveram essa extensão não é do isso. que veio de cima? Eu não tenho interesse. Ah, entendi. Eu não tenho interesse. Não é o meu negócio. Eu quero dar aula presencial. Eu quero estar em contato com o meu aluno. Eu não sou a menina para ficar por trás. Exato. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Já tem professor que adora, que tá amando tá online. Ai, que delícia, tô online. Não fico lá ouvindo os alunos gritar. Para mim é uma delícia ouvir gritar, porque eu já vou e dou um berro maior do que o deles. Entendeu? Entendi. Então, não existe. Da minha parte, não existe. Agora, quando aconteceu... Já existia, para ser bem sincera, se vocês puxarem os cursos anteriores aí, falando da minha instituição, mas eu acredito que de outras, maiores sim, menores não sei. Já existia essa questão, sim, de você saber lidar com tecnologia. Eu nem falo aula online. Mas saber lidar com tecnologias para você apresentar uma aula diferente, algumas ferramentas diferentes. Técnicas diferentes. Técnicas diferentes, exatamente. A questão é que você não é obrigado a fazer. O professor que se sente à vontade de fazer, ele faz. E isso foi o que nós comentamos aqui no primeiro bloco. A gente vai ganhando pontuação conforme vai fazendo esses cursos. Por quê? Porque realmente a ideia é que você... esteja preparado para todas as situações. Eu, Rosângela Nardo, não quero dar aula online. É horrível para mim, para não soltar um palavrão aqui. Eu tenho necessidade de ir lá, sim, de abraçar meu aluno, de bater papo com ele, de bater na carteira, de sentar na mesa e dar o meu recado ali. A Pro fala palavrão. Eu acho a Pro fala palavrão. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele veio justamente assim como uma oportunidade para você rever e repensar o ensino. Sim, de um modo geral, entendeu? Sim. Porque assim, a gente tem aquele ensino tradicional que cria um monte de tijolinho há séculos. Exato. Entendeu? E continua, eu fiquei mega chateada agora, porque assim, eu nunca ia ver isso, eu percebi isso agora, nesse momento, por conta dessa doença e tal. Nas aulas online, a aula de geografia que minha filha tem hoje é a mesma que eu tive há 30 anos atrás. Exatamente. Então, dá vontade de chorar.
eu tenho vontade de chorar toda vez que eu pago a mensalidade da escola da minha filha. Entendeu? Então, assim, isso é triste pra mim. E ainda é uma cadeira atrás da outra, Eles têm vários professores. Tem professores que são como você, que são inovadores, que querem se aproximar do aluno, que têm uma criatividade maior. Sim. E tem outros professores que querem dar aula de matemática ditando uma equação. É impossível um aluno de 12 anos conseguir entender e conseguir aprender dessa maneira. Entendeu? Mas aí vai muito da escola também, Com certeza. Não, vai da escola, vai do professor, vai do aluno, vai de todo mundo. Então, eu acho que, assim, nesse momento vai começar... É um divisor de águas. Existe o aluno que serve para aula online. Meu filho mais novo, ele é ótimo na aula online. Minha filha mais velha, ela é boa no presencial. Nossa! Entendeu? Professores que são ótimos ali atrás da câmera e outros que, se não for no presencial, não funciona. Você tocou no assunto-chave. Existe aluno para aula presencial e existe aluno para aula online. Gente, a maioria dos alunos que gostam da aula presencial estão perdidos na aula online. Falar pelo amor de Deus, se eu fosse quando a gente vai aluna voltar, hoje e eu pudesse escolher, eu gostaria de estar na aula presencial. Eles querem. Porque eu funciono com pessoas. Entendeu? Mas tem gente que funciona muito bem. Meu filho, ele gosta de ficar sozinho. O mundo dele é dentro da cabecinha dele. Então, ele ali com o computador dele, ele brilha. Ok, tudo bem, eu entendo esse argumento. É daí que eu falo que vem a romantização. Ok, tem pessoas que são melhores no presencial e tem professores que são melhores no online, alunos e vice-versa. Eu entendo isso. Mas o ponto não é uma escolha. Existem professores que preferem online e preferem presencial. Você prefere presencial, eu acredito que a maioria dos professores preferem presencial. Mas o ponto a gente precisa de professores e esses professores precisam ser bons no online. Isso não é uma questão de escolha. Essa é a minha opinião. Se você concorda com ela ou não... Tô esperando só você concluir. Esse é o ponto. Mas o meu ponto precisa existir professores que, independente do gosto, se preferem presencial ou não, eles precisam ser bons no online. Ponto final. Esse é o meu argumento. Eu entendo. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir controlar o momento, a gente vai ter esse divisor de águas. A gente teve essa oportunidade de entender que o ensino pode ser tanto online quanto presencial e que a gente vai poder escolher. E aí, professores que gostam do online vão para online, alunos que gostam do online vão para online e quem gosta do presencial vai para o presencial. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é o que deveria que acontecer. Você concorda comigo? É o que deveria ser. É o que deveria ser. Acontecer. Pode ser que não, mas é o que deveria acontecer. Porque sempre vai ser o aluno ser obrigado a ir para a escola. Sempre é assim. O aluno não quer ir para a escola. Ele não quer aprender o verbo to be. Ele não quer aprender adjetivo e subjetivo. É porque a nossa cabeça está presa naquilo que a Rô falou, disciplina. E disciplina só existe presencial. Não, existe a disciplina online. Sim. É igual eu falei, um filho meu é totalmente disciplinado online, o outro eu tenho que ficar junto, senão não funciona. Você entendeu? E isso o outro é totalmente disciplinado lá na escola e o outro, se eu não ficar cutucando ele com uma varinha, ele não vai. Isso é do caralho hoje em dia. Só que, tipo assim, as pessoas são diferentes e a gente tá tendo essa oportunidade de enxergar os dois lados. Só que o ensino sempre vai ser presencial, não importa. O ensino pro Estado vai ser sempre presencial. A gente tá falando aqui, mas nós estamos falando aqui de ensino básico, né? Que vai até o ensino médio. Só que é o ensino básico que leva a gente a ir para outros caminhos. Sim. Eu lembro até hoje, no segundo ano do ensino médio, eu disse para uma professora que ia fazer a administração. Ela olhou na sala com 40 alunos, ela deu risada na minha cara. E ela falou, você não vai ser nada, então. Foi isso que ela fez, isso ficou na minha cabeça até hoje. Então, tipo... Mas por que você acha que esse é o preparo? Esse é o preparo. Então, o que eu queria realmente saber quando você se torna uma pedagoga... Essa professora... Ai, desculpa. Não é uma questão de preparo. É uma questão de bom senso. Exatamente. Essa professora é zero bom senso. Uma professora que vira pro aluno e fala pra ele que a profissão que ele escolheu, ele não vai ser nada. Uma professora que eu conheci, o aluno falou que ia ser feirante. E ela falou uma besteira desse tamanho.
Mas isso é comum, porque eu escutava isso de várias professoras mas quando eu isso não estudava. é falta de preparo, ela não aprendeu isso na faculdade. Com certeza na faculdade falaram pra ela que ela não deveria fazer isso. E ela foi lá e falou. E fez. Por quê? Porque o ser humano erra e fala besteira e não deveria falar. Só que na Mas faculdade falou. tem esse Entendeu? preparo com o ser humano? Ou não? Ou é só você tá apta a ensinar hoje esse assunto e só? Ou não? Você tem que estar apta a ensinar esse assunto e você tem que estar apta a lidar com o ser humano, com o professor, ele nunca ele está lá só para ensinar o conceito. Nunca. O professor, por mais que ele vai lá para ensinar matemática, 1 mais 1, ele sempre vai ensinar além. E aprender também. Sempre. É uma Aprendemos troca. sempre. É uma troca. E o aí certo é é que- ser uma troca. E aí é que mora a questão do bom senso. O que eu devo falar para esse aluno e o que eu tenho que me calar. E o que eu tenho que Quando escutar. eu tenho que ficar né? quieta. Vamos pro ônibus? Exatamente quando eu tenho que ficar quieta. Exatamente. Não é? Com E certeza. como eu aprendi com você? Como eu aprendi com o Alan hoje? Né? Com os Eu? questionamentos. Eita. Fui aprendendo Sim. várias coisas aqui. Pro. É tipo, aqui, essa baguncinha é tipo uma sala de aula. A gente vai trocando as ideias e um vai aprendendo com o outro. É assim um que vai refletir. trabalhar. É assim que funciona uma sala Só que de tem Mapa aula. sala de aula que a gente mental. não Só que, consegue trocar consegue infelizmente, trocar essa principalmente na Mapa nossa mental, uma delícia de geração, trabalhar a mapa gente mental. abaixava a orelha e o professor só que falava, entendeu? É. Isso está mudando um Isso. pouco hoje em dia. Eu acredito, tá? Eu acredito que agora, com essa situação que a gente está vivendo, que foi horrorosa, vai ter um divisor de águas. A gente vai conseguir entender os dois lados da moeda e a gente vai ter mais opções. Eu espero que seja assim. Porque eu acho que nosso ensino está defasado há muito tempo com esse conceito de que o professor fala e você apenas ouve. Tem que existir uma interação. Não, na Tem que nossa existir rede uma não interação. funciona assim. Não funciona. Você estudou em ETEC, é assim? Não. Você não pode ir lá e falar e argumentar? Sim. Então, Na então ETEC é existe assim. troca. Salve, então Giovana. é troca. Então, É o só certo. que Existe troca. a ETEC não é obrigatória. Esse que é o grande problema. Porque, tipo assim, 90% da sociedade não faz ETEC, mano. Deveria fazer. Deveria, só que, tipo assim, Gente, em época de assunto vestibulinho- da ETEC tinha que estar no ensino público comum. Cara, você É não tá isso, o entendendo. ponto é, Mas, não- Hernando, não- assim, ó, a gente deveria, tá mas falando a gente tá falando conseguiria. ensino no geral, que nem na ETEC acontece isso, existe uma troca ali na hora do ensino. Eu já participei de aulas da Rosângela e eu sei como que funciona, existe uma troca muito gostosa, é perfeita a aula. Gente, ó, eu não Certo? estou questionando a Rosângela, tá? Não tô é questionando isso. a aula dela, tô Mas questionando eu acho A que gente assim, tá aquilo aqui- que eu o- tinha. no o- ensino exatamente, é o básico, ensino. no ensino básico que a gente teve lá atrás, a gente abaixava a orelha e o professor falava, não era Foi mais isso ou que eu menos fiz a vida assim? inteira. Exatamente. E ainda Hoje- me esculachava por causa disso. Hoje, meus filhos que estão em outra geração, o que que eu quero? Eu quero que tenha essa mesma interação que tem na ETEC. Que exista um bate-papo A ali, troca. professor e aluno, uma troca. Meu filho ensina ela um pouco, ela ensina meu filho e assim por diante. É isso que eu quero na escola do meu filho, entendeu? Eu não quero meu filho mais um tijolinho lá pra gente colocar em cima do muro. Gente, às Vamos vezes pra a gente vai clássica? dar uma atividade assim, Pro, ó. Tá, vai. Deixa eu perguntar pra você. Você já pegou ônibus? Sou casada. Você já pegou ônibus? Sou casada. Ônibus? Ah, não entendi, eu não entendi. Eu não entendi muito Ele bem. não pegou. Ó, Eu não entendi. Eu não salve do entendi. Falasco. Mas ó, salve do Falasco. Bom, vamos lá, Pro. A gente tem uma pergunta no Seus podcast. olhos são lindos. Muito obrigado. Muito obrigado. São seus olhos. A gente tem uma brincando. pergunta que a gente fala pra todo. Queria ter o nariz, né? Pra todo. Vamos Muito obrigado. Gente, gatinho, eu tô né? ficando constrangido. Tá ficando É. acuado. Eu tô ficando. Se você ver isso aqui, já era. Ai, meu Deus. A gente faz uma pergunta pra todo convidado que vem aqui. Tá. Eu não quero resposta bonitinha, tá? Tá Qual foi o ônibus que você pegou Tá. pra você descer no ponto atual que você tá na sua vida? O que mudou? O que aconteceu de ruim na sua vida pra você tá para você tá onde você está hoje? É esse suspiro que a gente quer. Tá. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Fiquei com a minha mãe com 4 filhas. E durante muito tempo a gente comeu o resto de vizinho.
E eu falava que eu não iria viver aquilo para sempre. Então, eu sempre corri muito atrás para que a minha vida fosse muito melhor do que a que eu tive na infância. Então, eu sei o que é no Natal a minha mãe separar os filhos, porque não ia ter ceia de Natal. Então, hoje eu me considero uma pessoa muito rica, né? No sentido de dinheiro mesmo. Milionária, mas assim, sair daquele ponto de não ter comida, não ter uma roupa, sabe, que eu queria, só tinha um sapato ferrado, e eu falava, não, eu não quero isso pra mim. Estudei em escola pública, tomei muita paulada, sofri muito bullying por ser branca, sempre que eu falo isso todo mundo zoa da minha cara, mas cuspiram na minha cara, me chamaram de tudo que você possa imaginar, de piadinhas ridículas. E eu falava, um dia eu vou sair daqui. Entendeu? Então, foi aí que eu acho que eu resolvi descer daquele ônibus e começar a nadar. No sentido de educadora, para ser educadora, ou não? Não, na minha vida no geral. O para ser educadora foi quando eu tive a minha filha e eu trabalhava demais e eu peguei e falei assim, eu preciso ter mais tempo para minha filha. E mesmo na área da educação, a gente trabalhando pra caramba, a gente ainda tem emenda de feriado, a gente tem recesso no meio do ano, né? a gente tem as férias no final do ano, né? Então, nem tudo são pedras. E foi a profissão que me fez atuar, né? Brilhar. Atuar. Então, quando eu entro em sala de aula, eu esqueço os meus problemas. Não estou romantizando. Sim, fato. sim. Eu esqueço os meus problemas. E eu entro em sala de aula e, assim, eu dou a melhor aula que eu posso. A cada aula. A cada aula. E quando eu saio de lá, eu falo, puta que pariu. Era isso que eu queria. Eu tô feliz. Entendeu? Isso é fantástico. E quando eu vejo um aluno meu, eu tô há 13 anos lá, brilhando, né? Fora do país ou no país mesmo, numa profissão aqui mais feliz ou numa profissão muito legal, e eu olho e falo assim, puta meu, sabe? Ele tá ali, ele chegou. E aí o aluno fala, pô, Pro, lembra aquela conversa? Tem uma sementinha minha. Lembra aquela ali, né? aula? Lembra aquele obrigada? Meu, isso, cara... Gratificação. Né? O pessoal fala, mas ganha tão pouco. Por que você continua? Nenhuma profissão te dá esse retorno que a educação te dá. Por isso, a gente não larga, não deixa de ser professor. Independente da condição. Independente da condição. Espera aí, deixa eu sair aqui que a Giovana vai vir. A Giovana quer fazer uma pergunta. Não, eu só quero falar uma coisa. Eu só vou falar. Então, fala aí. Giovana, qual que é o seu sobrenome que eu não sei? Zanon. Giovana e Zanon, gente. Giovana Sá. Em breve. Oi, pessoal. Não, é só pra falar que Giovanna Hernani. que eu adorei demais a conversa que a gente teve com você. E só pra fazer um adendo de que, assim, você se mostrou ser uma pessoa muito incrível, uma profissional maravilhosa. Assim, uma professora que eu nunca tive. Sem chorar. Uma professora que eu realmente gostaria muito de ter tido, sabe? E que a sua profissão é a melhor profissão que existe, porque a sua profissão é a que forma todas as outras. É isso aí. Com certeza. É isso aí. Agora, Rô, deixa eu te perguntar. Depois de tudo que você contou sobre a sua história, foi isso que te fez fazer tantos projetos sociais? Sim. Queria que você contasse sobre os seus projetos. Até para as pessoas saberem, se quiser como a gente seguir, acha esses como projetos, que a gente faz como a para gente encontra participar, você. inclusive. Na verdade, o pessoal às vezes fala, você é uma ONG. Eu falo, não, eu não sou uma ONG, né? Eu sou só uma pessoa que gosto de, na medida do possível, auxiliar as outras pessoas. Então, a gente tem um projeto de entrega de brinquedos, né? Que é numa comunidade que fica aqui na Marginal. Como é que chama? Inclusive, o projeto chama Fazendo uma Criança Feliz. Fazendo uma Criança Feliz. Sigam aí, hein? Tá bem caidinho o meu Instagram. A gente movimenta ele mais próximo da época do Natal, que a gente entrega brinquedos na época do Natal.
Inclusive, hoje pegou fogo na comunidade ao lado. Eles me solicitaram doações do que tiver. Viu, gente? Roupa, calçado, geladeira, fogão, o que tiver. A gente vai deixar na descrição aqui o contato da professora para entrar em contato com ela. Dessa ajuda aí. Tem o projeto do inverno, né? Que eu que coloco os nomes, né? Então, Fazendo uma Criança Feliz. Aí tem o projeto do inverno, que é o Inverno Quentinho, onde os alunos participam. Então, eles arrecadam roupas, eu arrecado roupa, e a gente pega essas roupas e entrega pra galera de rua, né? Cobertor também. Cobertores, alimentos. Tem um projeto que que tá no papel, que eu morro de vontade de colocar ele para funcionar, mas eu não sei porque não saiu do papel ainda, mas é um projeto que é para ajudar a Casa de Davi, que é uma casa que cuida de crianças e adultos, na verdade, né, especiais, e eles precisam sempre de muita doação de produtos de higiene pessoal, então é muito legal. Mas uma coisa que você que tá aí do outro lado assistindo este podcast foda do pode fazer. Já vem editado. É assim, ó. Quando você estiver no semáforo e aquela pessoa ficar próxima de você, não feche o vidro ou vire a cara. Existe uma pessoa ali. Pode estar sujo, pode estar maltrapilho, mas existe alguém ali. Então, no mínimo, abaixe o seu vidro, olhe bem no fundo dos olhos dele e fala: meu anjo, hoje eu não posso. Hoje eu não tenho. Entendeu? Agora, se você tiver condições, anda sempre com uma bolachinha no carro, com um bonequinho lá que o filho não quis mais, uma peça de roupa, parou no farol, doa. Fechou. Você não precisa mudar o mundo, não é? É um sorriso. Uma atitude. Um sorriso. Cara, um sorriso. Uma vez, uma mulher olhou pra mim, acho que eu não lembro se eu te contei, que eu parei assim, olhei pra ela, peguei na mão dela e falei: me perdoa, eu não tenho mesmo, eu não tinha R$1 pra dar. Nessa história de cartão, eu falei: eu não tenho. Aí ela olhou pra mim e falou: você é a primeira pessoa que olhou pra mim hoje. Eu tô o dia inteiro aqui, ninguém olha. É gente, nós estamos aqui discutindo do professor, da tecnologia, que tem que mudar. Essa porra não muda, tem que ter tecnologia. Deu a louca lá, professora. O professor não tá preparado para dar aula online, não sei o quê, não tinha que ter estudado. Mas e aí? O que vocês aí, estão fazendo para ajudar alguém feito você nessa hora aqui, que tá jogado passando frio do caramba lá fora? Professora, fala um palavrão. Bota essa frase e fala um palavrão. Você poderia? Sem editar? Você poderia? Poderia? Aquele frio do caralho, você poderia? É isso que eu queria falar. Frio do caralho. Entendeu? Então, o que vocês... Deu pra entender? Deu pra entender perfeitamente. A gente entendeu a Não resposta. precisa. Pro onde a gente acha você? Cara, onde a gente acha suas redes? Como é que a gente entra em contato com você? Entra no meu Instagram, que é super fácil de entrar. rrnardo, numeral 1, @nada, porque é Instagram. Bom, Vai estar na descrição, né? o nosso chat aqui, ó, o nosso chat aqui mandou, o pessoal da internet mandou umas perguntas aí, ó. Qual que é a primeira pergunta? Cadê a pergunta? Qual que é a primeira pergunta? Pergunta da galera aqui, ó. Qual que... Direto do microfone. Eita! Pera aí, galera, caiu o servidor. Caiu o servidor aqui, ó. Qual que é a primeira pergunta? Esse chat pagou quanto? Se a ETEC é tão boa, Quantos bits mandou? não mandou bit, mano. Não mandou bit. Enzicões? Quantos Enzicões? Ainda não mandou. Enzicões. Se a ETEC é tão boa, por É que boa. nem todos fazem? Porque não tá disponível pra todo mundo. Ó, a pergunta foi, deixa eu falar no microfone aqui, ó. Se a ETEC é boa, por que nem todos fazem? Essa pergunta foi do Gustavo Abreu de Diadema. Gustavo Abreu de Diadema, meu anjo. As pessoas não fazem porque realmente não têm o interesse de... Olha, quer ver essa resposta ser muito simples? Todo início de semestre
nós temos que sair caçando aluno. Eu faço isso. Uau. Os Bom pro outros pessoal saber professores disso, né? fazem Sim. isso. Eu vou nas escolas, bato nas escolas, levo material. Cara, ó, vai ter vestibulinho, vai lá, ligo pra galera. A galera faz inscrição e não confirma. Cara, ó, você vai perder sua inscrição, o curso não vai abrir. A gente tem curso que não abre, porque não tem gente que vai fazer o vestibulinho. Talvez falte divulgação. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico pra nós. Fantástico. Se inscreve no Entendeu? canal, fala, se inscreve no canal do Enzimados, Cara, meus alunos. se inscrevam no canal do Enzimados. É isso aí, tá vendo? Ó, Fechou. 2.800 alunos que a Pro tem. Bom, a internet tem mais Nossa, alguma só pergunta? tá aumentando o meu número de alunos, gente. De quem? Qual que é a próxima pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Danilo de Guarulhos. O Danilo de Guarulhos perguntou. Guarulhos tem ETEC também. Que tudo evolui, né? TV, celular, carro. Por que a escola não evolui o formato? Porque ainda hoje, desde a Revolução Industrial, ainda citaram aqui, ainda é o mesmo formato de sala de aula. A pergunta, na verdade, é se mudar esse formato pode melhorar o ensino? Esse formato é essencial para esse ensino? Hein? Deixa eu só falar no microfone aqui, Tá. ó. O Danilo de Guarulhos perguntou por que desde a Revolução Industrial não houve uma evolução no formato de ensino. Se mudar esse formato de ensino, existirá uma melhora? Danilo de Guarulhos mandou 100 ezincões. Eu creio que sim. Eu adoro, por exemplo, na escola da Luísa também, não trabalhar com carteira uma atrás da outra ali. Eu acho que é muito legal você colocar a galera em círculo, sabe? O porquê não há a mudança... Como é o nome do rapaz? Danilo de Danilo. Guarulhos. Danilo, meu anjo, se você souber essa resposta, manda lá no meu Instagram, que eu tô atrás. Se você souber quem é o responsável por isso, manda que a gente faz uma passeata e faz mudar, porque precisa mudar. Bom? Já faz tempo. Tem já mais tá alguma precisando. pergunta no chat aí? Boa. Tem mais alguma pergunta no chat? Tinha mais uma pergunta. Quem que é esse? Esse aí é do Gabriel. Não, agora é do Alan de Mauá. Alan de Mauá. Mauá tem ETEC também. Mauá tem ETEC também. Tem. Olha quantas ETECs. Tem Com ETEC. relação São 200 ao e comportamento poucas. dos professores lá, que teve esse comportamento que o Hernando citou, que, tipo, tratou mal ele de alguma forma, você diria que isso está relacionado a uma insatisfação com o trampo, o salário é baixo, as condições de trabalho são ruins? O que causa isso? Do professor? De ter esse tratamento ruim com o aluno. Ele tá com algum problema lá na casa dele e vem descontando em sala de aula, cara. Porque independente de você... É o seguinte, não está satisfeito com seu salário? Beijo, tchau. Procura outra coisa pra fazer. Não vem descontar no seu Você aluno. não é uma árvore. né? Não é que não nasceu enraizado ali de forma alguma. Tá? Manda um beijo pro Alan. Manda um beijo pro Alan de Mauá. Beijo, Alan. Coração pra você. Bom, alguém tem mais alguma pergunta no chat? Eu só queria dizer que eu queria que o mundo tivesse mais professores e mais pessoas igual a Rosângela. Ah! Bom, gente, a Obrigada, gente vai ficar. gente. Infelizmente, a gente não pode ficar batendo papo com essa professora maravilhosa, que senão a gente poderia bater papo aqui durante horas e horas e horas e horas e horas e Eu é que horas. agradeço. A gente vai ficando por aqui. Esse é o Enzimados. Queremos agradecer mais uma vez nossos patrocinadores Mandrinks, Mandrinks, Audioworks e Videoworks. Audioworks e Videoworks. Se inscrevam no nosso canal. Se inscreva no canal. É isso aí. Cauezão, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Tô chupinhando mesmo. E tchau.